Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro de Levítico, capítulo de número 4, e vamos continuar a nossa série, onde estamos estudando aqui alguns sacrifícios que estão dispostos no livro de Levítico. Um livro que muita gente pula, acha que não é importante. Muitas pessoas leem sem entendê-lo, sem conseguir aplicar na própria vida as lições dele, mas graças a Deus estamos tendo um tempo aqui nessa semana onde estamos lendo o texto, entendendo a aplicação histórica dele, o que representou para aquele tempo, e também aprendendo com toda a mensagem guardada na simbologia do texto. Eu louvo ao Pai pela sua presença aqui, você que já está conosco durante toda a série, e também você que está aqui a primeira vez, inclusive fica o nosso convite para você já se inscrever no canal e estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá? Gente, esse capítulo 4 de Levítico, ele tem 35 versículos. É claro que eu não vou ficar lendo aqui 35 versículos seguidos, né, sob pena de todo mundo se perder na leitura ou achar chato devocional e sair. Você pode ler na sua casa. Mas esse capítulo traz algumas observações interessantes, porque Deus ele especifica algumas classes de pessoas. Ele vai dizer, ó, se tal pessoa que é assim, se ela pecar, você vai oferecer o sacrifício desse jeito. Se outro tipo de pessoa pecar, vai ser desse jeito. Então, eu quero ler com você aqui 3 blocos de versículos, tá? São 3 duplas de versículos. Versos 2 e 3, versos 13 e 14 e versos 27 e 28. Tá, Tiago? É muito versículo, meu irmão. Você quer crescer em Deus ou não quer? Você é raiz ou você é Nutella? Vamos junto. Não vamos aliviar, não. Vamos profundo na palavra de Deus e vai ser bom a gente entender isso aqui, ó. Verso 2. Diga aos israelitas, isso aqui é Deus falando para Moisés. Moisés, diga para os israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Olha que interessante já essa mensagem do versículo 2. Eu nem ia entrar direto nela, mas note que Deus, ele faz a seguinte observação. Existem pecados que são cometidos sem intenção. Tiago, como é que Deus trata esses pecados? Vamos terminar a leitura e vamos entrar nessa lição, porque ela é muito preciosa e acontece muito com a gente cometer um pecado sem intenção, sem saber que era pecado. O que acontece? Nós vamos explicar daqui a pouco. Verso 3. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. No versículo 3, Deus especifica. Ó, se for o sacerdote ungido, a pessoa que tem a responsabilidade sacerdotal sobre o povo, se ele cometeu o pecado, e esse pecado traz culpa sobre todo o povo, o sacrifício vai ter que ser assim. Então ele vai exemplificar, ele vai detalhar nos próximos versículos como deve ser esse sacrifício. Vamos pular para o verso 13 e vamos ler o 13 e o 14, que vai dizer assim, ó, se for toda a comunidade de Israel, já é um pecado coletivo, se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Olha só, um pecado que é cometido sem intenção e a comunidade não tinha consciência. Tiago, mas Deus sabia que eu não tinha consciência. A comunidade será culpada. Verso 14. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda do encontro. Vamos agora para a última dupla de versículos. Vamos para o versículo 27 e 28, que diz assim, ó, se for alguém da comunidade, agora já não é mais um pecado coletivo, é um pecado individual. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção,
fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor seu Deus, será culpado. Quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. E aí nos versículos seguintes, Deus vai detalhando esse pecado. Primeira coisa que a gente aprende aqui, gente. Existem pecados que são cometidos, sim, sem intenção. Mas eles são pecados do mesmo jeito. Inclusive tem um dispositivo na lei brasileira que fala assim, ó, ninguém pode se eximir de uma responsabilidade alegando que não a conhecia. Eu vou te dar um exemplo para facilitar o seu entendimento. Digamos que um motorista, certo? Ele é habilitado normalmente, ele é aprovado para dirigir. Ele vai lá, começa a dirigir, ele comete uma infração de trânsito. Uma infração ali que ele não se lembrava, ou ele não sabia. E aí quando ele recebe a multa, ele fala assim, poxa, seu guarda, é porque eu não sabia que isso aqui era proibido. Bom, o guarda pode alegar justamente o que eu falei. Ninguém pode se eximir de fazer o que é certo, ninguém pode ficar isento de cumprir essa pena, alegando que não sabia. Eu não posso chegar para alguém, eu não sabia que era crime roubar. Bom, por mais que isso seja verdade, isso não vai te eximir de pagar uma pena que está prevista em lei, porque na nossa sociedade roubar é crime. Você entende o que eu quero falar? Então, tem alguns pecados que são cometidos sem intenção, mas eles são pecados, mesmo assim. Por que isso conta? Porque normalmente, gente, esses pecados cometidos sem intenção são pecados, entre aspas, pequenos. Quando eu digo pecados pequenos, e na nossa comunidade do discipulado, quando eu ensino sobre pecado, eu mostro lá, biblicamente, que existe na Bíblia pecado, pecadinho, pecadão. Tem gente que meio que fala essa frase assim como se fosse uma verdade absoluta, né? Não existe pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Sim, tudo é pecado. Mas a Bíblia diz que existe pecado, pecadinho, pecadão. Tem uma aula completa na comunidade sobre isso. Eu te provo biblicamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Inclusive, um dos textos que eu utilizo para isso está no próprio livro de Levítico. Só não vou entrar nisso aqui agora, senão a gente vai tomar tempo do foco do devocional, tá bom? Mas sim, existem pecados que têm níveis, que têm proporções, certo? Porém, o que eu vou falar aqui é de uma medida humana, tá? Vou falar de uma medida humana. O que é que nós, seres humanos, consideramos pecadão? É normalmente um pecado que tem mais repercussão social. Quando a gente fala de pecadão, pecado grave, para nós, normalmente, é um pecado de repercussão social. Então, quando alguém chega para você e fala assim, ó, rapaz, você sabia que fulano de tal caiu? Você não imagina que a pessoa caiu no pecado de orgulho. Você não pensa que a pessoa caiu no pecado de inveja. Você não pensa que a pessoa caiu no pecado de vaidade. Você pensa em quê? Normalmente, é um pecado associado ou a questões sexuais, e nos últimos tempos estou vendo um pecado associado a termos de corrupção, principalmente pelo envolvimento de figuras religiosas na política, né? Porque os pecados de cunho sexual e os pecados que envolvem corrupção pública, envolvem finanças, sabe, desvio de verbas, esses escândalos, normalmente eles trazem uma repercussão negativa maior sobre a pessoa. Então a sociedade vai cobrar mais essa pessoa. Logo, para nós, tá? Não estou dizendo que a Bíblia fala isso, para nós, esse é um considerado pecadão. Então, quando alguém comete um pecado assim, dificilmente é sem intenção. Normalmente a pessoa sabe que é pecado, mas ela escolheu pecar, ela decidiu. Ela, olha, eu sei que é errado, mas eu vou fazer mesmo assim. A pessoa fez uma conta, fez um cálculo na cabeça dela, na cabeça dele, que, olha, vale a pena, eu vou tentar, vou arriscar, eu acho que vai dar certo. E aí, como sempre, o pecado sempre nos coloca em maus lençóis. Mas tem pecados que nós consideramos pecadinhos, irrelevantes. E muitas vezes fazemos esses pecados sem intenção. Você pensa, poxa, eu não tinha nem intenção de desagradar a Deus. Eu nem sabia que era certo, que era errado. Pecados que passam abaixo do radar, mas eles nos fazem mal mesmo assim. Deixa eu dizer uma coisa. Se você comer uma comida envenenada, sem intenção, e sem saber que a comida está envenenada, essa comida vai te fazer mal, sim ou não? Claro que vai. Entende? O fato de você não ter a intenção de comer uma comida envenenada não vai te isentar de ser contaminado, de ser envenenado, de ser infeccionado. Então, da mesma forma, o pecado ele tem um veneno e ele vai infeccionar nossa alma.
Então, por exemplo, é muito comum quando a pessoa faz uma aliança com Jesus, ela muda de vida, ela começa a perceber, olha, tinha várias coisas que eu achava que era normal, mas depois percebi que não era. Várias coisas que eu achava que eram boas, mas depois eu vi que não eram. Por quê? Porque agora Deus começou a abrir os olhos dessa pessoa e ela percebeu que haviam vários erros, vários equívocos na vida, que para ela era normal. Não, isso aqui eu cresci fazendo, minha família faz, todo mundo faz. Isso aqui, mano, tem qual o erro disso aqui? Mas você começa a ler a Bíblia, começa a se relacionar com o Espírito Santo, começa a orar. De repente, Deus começa a tocar no seu coração para você ter um olhar diferente sobre aquilo. Você começa a aprender, a entender. Então, existem pecados que são sem intenção, mas Levítico mostra, olha, para esses pecados que são feitos sem intenção, você tem que pagar um sacrifício do mesmo jeito. Existe uma dívida, existe um débito espiritual. Eles fazem mal, você sabendo ou não. Você tendo intenção ou não. Então, olha que interessante. No verso 13 e 14, que a gente leu aqui, que é o pecado coletivo, se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência, a comunidade será culpada. Verso 14. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado. Tiago, quem é que traria à consciência esse pecado cometido? Justamente os líderes espirituais. Então tem um momento onde Deus abre os seus olhos, onde Deus quebranta o teu coração, e você vai entrar ali num processo de rendição ao Senhor. Ou seja, o Espírito Santo ele convence a pessoa, vai ensinando, vai instruindo, mostrando, olha, não é por aqui, é por ali. E para a pessoa demonstrar arrependimento, ela ia e oferecia um sacrifício. E aí nós temos aqui em Levítico 4, nós lemos alguns versículos que mostram o sacrifício do sacerdote, o pecado do sacerdote, o pecado da comunidade, que é um pecado coletivo, e o pecado individual. Sabe o que isso nos mostra? Tem uma frase que, embora não seja bíblica, né, a frase, assim, na verdade é uma frase bíblica, mas tem um paralelo com o filme do Homem-Aranha. Fugiu agora o personagem. Com o filme do Homem-Aranha, com a frase bíblica, que tem um paralelo com o filme do Homem-Aranha. Hoje na Bíblia fala assim, ó, ao que muito é dado, muito será cobrado. No filme do Homem-Aranha, o Spider-Man, o herói, ele fala assim, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Isso é uma coisa muito fácil de visualizar, certo? Na sociedade, nas nossas relações, no nosso dia a dia, quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você tem. Então, note que para o pecado do sacerdote havia um tipo de sacrifício diferente. Não porque o sacerdote era privilegiado, pelo contrário, era porque sobre ele recaía uma responsabilidade maior. Quando o sacerdote, por ter uma responsabilidade maior, ele cometia um pecado, o sacrifício dele precisava ser mais pesado também. Entende? E por que eu chamo a atenção disso? Porque a Bíblia diz que Deus, em Cristo, ele nos fez reino e sacerdócio real. Você em Cristo é sacerdote. Talvez você pense que sacerdote é apenas um pastor, um padre, um líder espiritual, entende? Não, Tiago, sacerdotes são eles, eu sou apenas um fiel. Segundo a palavra de Deus, quando você está em Cristo, você é sacerdócio real em Cristo. E nós, sendo sacerdotes em Cristo, nós temos uma responsabilidade para com Deus e para com a sociedade ao nosso redor. Isso é muito sério. O testemunho que a gente dá é muito importante para que Deus ministre na vida das pessoas. Tiago, Deus depende disso? Não, Deus não depende de ninguém. Deus não depende de mim, de você, Deus não depende do seu testemunho. Mas, quando você testemunha e vive perante a palavra de Deus, vive corretamente diante da palavra de Deus, Deus usa a sua vida como um instrumento de pregação, como um instrumento de evangelização, como um instrumento de voz do céu aqui nessa terra. Já cansei de dar exemplos aqui, mas como tem sempre gente nova chegando, eu preciso repetir, né? Eu tenho vários testemunhos, várias histórias, por exemplo, desde a época do colégio e também na época da faculdade, que eram ambientes onde a minha fé era mais escarnecida, por assim dizer, né? Ambiente acadêmico, ambiente de colégio. Normalmente, isso aqui é batata, tão certo como 2 e 2 são 4. Isso aqui é batata. Normalmente, a pessoa que mais te ridiculariza é a pessoa que vai te procurar quando ela estiver precisando. Sabe por quê?
Porque normalmente quem te ridiculariza, essa pessoa de alguma forma, ela tá testando para saber se aquilo que você tá vivendo é de verdade mesmo. Entende? Então, não tô dizendo que toda ridicularização é boa, tá? Tem coisa que é feita, a pessoa faz para humilhar mesmo, sabe, bullying pesado. Mas, no fundo, a pessoa observa suas reações e por fora ela escarnece. Mas por dentro ela fala, rapaz, fulano de tal tá firme mesmo, viu? Rapaz, fulano de tal. Olha, a pessoa para mudar tanto, para ter uma postura como essa, alguma coisa ela tá vivendo. Alguma coisa ela descobriu. Tem alguma coisa diferente aí. E aí quando essa pessoa muitas vezes passa por uma dificuldade, qual é a nossa ideia? Não é dizer assim, ó, tá vendo aí? Agora eu vou mostrar o outro lado da moeda. Não, não. A ideia agora, meu irmão, essa pessoa que fala assim, ó, preciso de uma oração, você vai orar por essa pessoa. Preciso de uma conversa, você vai conversar com essa pessoa. Preciso de um abraço. E sabe por que essa pessoa vai te procurar? Porque na hora do caos, ela procura quem é referência de Deus para a vida dela. E quem é a referência de Deus para a vida dela? A pessoa que ela ridicularizou, mas que se manteve firme, que se manteve fiel. Entende? Então é muito importante você saber e perceber que você é sacerdote de Deus. Isso não é uma questão de escolha. Não, Tiago, eu prefiro não ser sacerdote. Querido, a Bíblia diz que Deus nos fez sacerdote. Eu até vou ler esse versículo aqui porque eu não estava preparado. Não estava no esboço, mas para que você leia com os seus olhos e perceba que essa é uma verdade bíblica e não uma opinião. Deixa eu abrir aqui para vocês no computador esse versículo. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Abre comigo, é Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Versículo... Aqui, ó. Versículo 4 até o 6. Está na apresentação de Apocalipse ainda, né? A introdução à carta. João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama, olha só, Jesus te ama, você recebe isso? Jesus te ama? Tiago, eu recebo. Amém, receba. Jesus te ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Você recebe a libertação dos seus pecados por meio do sangue de Jesus? Amém também? Vamos para o versículo 6. E nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Receba também, meu irmão, você é sacerdote. Sacerdotisa do Senhor também. Então, esse mesmo Jesus que te ama, que te libertou dos pecados, que morreu por você na cruz, ele te fez reino e sacerdote dele para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Então, voltando aqui para o nosso devocional, esse é um texto que eu não tinha programado. Voltando aqui para o nosso texto inicial, a ideia de sermos sacerdotes, ela precisa ser uma verdade brilhante na nossa vida. Não são os outros que são sacerdotes. Olha, fulano de tal prega bem, eu acho que ele é um sacerdote. Não, fulano de tal, olha, ele tem um domínio assim na palavra, quando ele ensina, eu acho que ele é sacerdote. Também, glória a Deus. Mas você, que talvez não conheça a Bíblia direito, talvez não tenha confiança para pregar, talvez não consiga, Tiago, eu não gosto de orar em público porque eu até confundo as palavras, tão nervoso que eu fico. Você também é sacerdote. O sacerdote não é aquele que tem um microfone e está num palco. O sacerdote é aquele que tem Cristo reinando no seu coração. Quando o Rei dos Reis reina no seu coração, ele te faz reino e te faz sacerdote. Entende? Então, da mesma forma que naquela época o sacerdote tinha uma responsabilidade diferenciada perante a comunidade, nós também temos uma responsabilidade diferenciada. E aí Deus, ele promove 3 tipos de sacrifícios específicos, tanto um para o sacerdote, um para o pecado coletivo e outro para o pecado individual. E é interessante aqui, ó, versículo 27. Se for alguém da comunidade que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer um dos mandamentos do Senhor, seu Deus, será culpado. Deixa eu dar uma pausa aqui para a gente fazer a parte final do nosso devocional, tá? Hoje nós temos a Bíblia para ler. A gente está fazendo uma série em Levítico. A gente tem a Bíblia de papel, tem a Bíblia online. Você pode ler a Bíblia no celular, no computador. Você pode botar como é a Bíblia em áudio no YouTube e deixar rolando na sua casa, ali, ouvindo a palavra. Você pode ler a Bíblia de papel onde você estiver. Essas pessoas de Israel, quem escreveu os 10 mandamentos, gente? Moisés. Quem escreveu o Pentateuco? Moisés. Então, elas estavam recebendo naquele momento a lei do Senhor. Então, eles estavam literalmente aprendendo qual era a vontade de Deus. Então, poderia sim
acontecia que alguém pecasse sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, seu Deus. Deus está dizendo no verso 28, olha, quando o conscientizarem do seu pecado, trará como oferta pelo pecado que cometeu uma cabra sem defeito. Existe um passo a passo aqui. Primeiro, a conscientização do pecado e segundo, a entrega sacrificial. Por que é importante a gente pensar nisso? Porque às vezes a nossa dificuldade de entregar a Deus, e aqui eu falo de uma entrega geral, é que se aplica para a sua vida, meu irmão. A nossa dificuldade de nos entregarmos para Deus tem a ver muitas vezes com a nossa falta de conscientização da nossa necessidade de Deus. Muitas pessoas ainda veem Deus como, olha, essa uma parte da minha vida. Não, Jaga, minha vida é espiritual. Essa parte da minha vida aqui, Deus, sabe, preciso da bênção de Deus, favor de Deus. Querido, Deus requer a nossa entrega por inteiro. Quanto mais você se conscientiza de quem Deus é, mais facilidade você tem de se entregar ao Senhor. É interessante que muitas pessoas que vão para lugares turísticos, né, que tem assim imagens, esculturas. Vamos pegar um ponto turístico grande, por exemplo, grande estatura, o Cristo Redentor, lá do Rio de Janeiro. Você olha as fotos assim, né, e, bom, pelas fotos a gente já percebe que o Cristo Redentor é uma escultura bem grande, mas na foto ela tá pequena. Se você for no Rio e olhar de longe, visualmente falando, o Cristo Redentor é pequeno, de longe, mas aí você vai subir para poder tirar a foto lá em cima no Cristo Redentor. Quanto mais você sobe, mais você se aproxima dele, mais aquela visão que era pequena vai se tornando maior, porque você está chegando perto. De longe é pequeno. Você olha de noite para o céu e a lua é um pontinho branco. Meu irmão, se você chegar perto da lua, entende? Às vezes, isso acontece justamente na nossa relação com Deus. Quando nós estamos distantes de Deus, nós enxergamos um Deus pequenininho. Eu não preciso tanto desse Deus, eu me viro, eu dou meu jeito, minha vida é como eu quero, eu faço o que eu quiser. Quando nós vamos nos aproximando de Deus, a gente vai percebendo a grandeza de Deus. Observe. Deus não ficou grande porque você se aproximou. É você que percebeu a grandeza de Deus porque se aproximou. Entende? Deus não fica maior porque você se aproxima. É a sua percepção. Você começa a ter noção da realidade ao se aproximar de Deus. Então, quando temos dificuldade em nos entregarmos para Deus, e Romanos 12 diz, nós precisamos entregar nossa vida como um sacrifício vivo, isso significa que nós não estamos completamente conscientizados de quem Deus é, de quem nós somos em Deus e do porquê nós estamos aqui. Tiago, como que eu faço para poder sanar isso? Eu não quero perder a chance de entregar minha vida a Deus. Eu não quero desperdiçar minha vida. Como que eu faço para isso? Vamos lá. Olha só. Em 3 momentos aqui que nós lemos, Deus falou de pessoas que cometem pecados sem intenção por desconhecimento. Certo? Então, o que Deus estava falando é o seguinte: Moisés, você tem que conscientizar o povo. Quando a pessoa cometer esse pecado sem intenção, você vai lá conscientizar, a pessoa vai lá oferecer o sacrifício, ela vai ser purificada. Nós precisamos constantemente perguntar a Deus: Senhor, o que é que eu estou fazendo do qual eu não tenho nem intenção de te desagradar, mas tem te desagradado? Meu irmão, isso aqui vai abrir a caixa de Pandora na sua vida. Deus, essa é uma oração perigosa. Por que perigosa, Tiago? Porque Deus vai responder. Entende? Você precisa orar a Deus para isso. Porque às vezes você acha que não, Tiago, eu estou com a vida aqui 100%, eu estou perfeito, aqui não tenho nada para mudar. Meu irmão, se Deus abrir o relatório do seu coração, e é de qualquer pessoa, nós vamos perceber o quanto nós precisamos ainda ser tocados, moldados, transformados por Deus. Então nós precisamos fazer essa oração com sinceridade. E a ação prática desse devocional hoje é justamente essa. Você escrever num papel, escrever num celular, escrever em algum lugar que você vai se lembrar. Você vai escrever assim: Senhor, no que é que eu estou te desagradando e não estou percebendo? Tem coisa que talvez você esteja fazendo que desagrade e você já sabe. Tiago, isso aqui eu sei que realmente estou falhando nisso aqui, pedir misericórdia a Deus, mas eu já sei que está errado. A oração não é essa hoje. Tá? A oração é: Senhor, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou vivendo que eu estou te desagradando sem perceber? Você precisa fazer essa oração com sinceridade,
com honestidade. Depois, meu irmão, tenha convicção absoluta. Deus vai te responder. Diversas formas, Deus vai te responder. Por quê? Porque Deus é o maior interessado na sua transformação. Deus é o maior interessado na sua rendição. Deus é o maior interessado em tirar você de quem você é hoje e transformar naquilo que Ele preparou você para ser. Entende? Deus é o maior responsável e o maior interessado pelo seu desenvolvimento espiritual. Então, quando você orar com essa sinceridade, Deus vai começar a sensibilizar o teu coração, abrir os seus olhos, e aí vem sua parte. Qual é a parte, Thiago? Oferecer sacrifício. E claro, oferecer sacrifício hoje não é você matar animais e dizer, Deus, olha o sacrifício aqui. Não, sacrifício hoje é o seu coração, é a sua vida. É você dizer, Deus, então se isso aqui está te desagradando, eu te entrego. Se isso aqui está te desagradando, eu quero mudar. Se isso aqui não está conforme o teu coração, me ajuda a fazer diferente, me ajuda a ser diferente. Me ajuda a lidar com isso aqui de uma modo diferente. E naquele momento você vai estar entregando o teu ser, teu coração, o teu pensamento, tua forma de fazer as coisas. E Deus vai trazer graça sobre você, meu irmão. Tem coisas que talvez você diga assim, Deus, rapaz, isso aqui eu não tenho força para mudar. Isso aqui eu acho que eu não consigo de jeito nenhum. Se você entregar ao Senhor, Deus vai te dar graça para você viver diferente. Eu conheço pessoas e, nossa, meu Deus, inúmeras, que pensavam assim, ó, eu não consigo fazer diferente nessa área. Eu não consigo viver diferente nessa área. Olha, nessa situação aqui é impossível mudar. É mais forte do que eu. Deus vai te dar uma graça. Que você vai vencer o pecado pelo poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Então eu quero orar com você para a gente fechar esse devocional. Antes de fecharmos esse devocional, eu quero muito convidar você que está aqui. Tem várias pessoas que assistem ao nosso devocional diariamente, mas não se inscreveram no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. A gente vai encerrar a nossa série amanhã. E é claro, os devocionais continuam, mas a série Levítico a gente encerra amanhã. E eu quero te convidar para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Grupo fechado, você não precisa falar nada, ninguém vai falar nada com você. É feito especificamente para duas coisas. Pela manhã eu te mando o link do devocional, a transmissão, 10 minutinhos antes. E durante o dia eu te mando o estudo escrito do devocional para você estudar, para você mergulhar na palavra de Deus, para você compartilhar. E é muito importante ter você lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? O link está no comentário fixado e também no comentário fixado nós temos o link da Comunidade do Discipulado Bíblico, que é a nossa plataforma de estudos aprofundados na palavra de Deus e de discipulado também. Vamos orar juntos, gente? Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra, por essa direção. Eu oro para que o Senhor ilumine o nosso coração, revelando aquilo no qual nós temos falhado em te agradar. Mas não apenas revela, Senhor, nos dá forças para vivermos de modo diferente. Tem misericórdia de nós reconhecemos que somos completamente dependentes de Ti, dependentes da Tua iluminação em nosso coração, em nosso pensamento, e também da Tua força para vivermos de modo diferente. Nós nos apoiamos em Ti, nos entregamos a Ti. Eu te peço, Pai, faz dessa palavra um marco na vida de todos os que estão orando conosco nesse momento. E eu te agradeço pela Tua linda obra, em nome de Jesus. Amém, gente. Antes de sair desse devocional, deixa o like na transmissão, comenta aqui qual foi a parte que mais falou contigo. E tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.